Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Afinal, o que é que mudou no futebol? Para uma grande comunidade de adeptos, o clube de futebol faz parte da sua identidade pessoal. São muitos os que dizem que nasceram como torcedores desde o berço da equipa da sua terra, cujos jogadores conhecem de cor e em cujas bancadas passaram boa parte da infância. Ora, o escritor e editor Jorge Reis Sá é aparentemente um deles. Lança agora Campo dos Bargos, o futebol ou a recuperação semanal da infância. Aqui um olhar para uma outra expressão bem conhecida de quem lê sobre futebol. É, no fundo, uma viagem à sua infância passada neste campo, numa original do hoje estádio que acolhe o Famalicão. Uma jornada semanal que pode servir também para perceber se o futebol que encheu as memórias de tantas crianças perdeu-se pelo caminho que o tornou numa indústria de milhões. Para conversar com o autor, convidámos também o jornalista Rui Miguel Tovar nesta conversa nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, Jorge e Rui. Vou começar pelo autor. Bem-vindo, Jorge. Para já, há alguma referência ao Rui Miguel Tovar aqui no livro, não é? Exato. Isso é puxar a memória bem atrás. Já agora vale a pena pegar nisso, não é, Jorge? O que é que o Rui está a fazer no livro sobre o Famalicão? Sim, o quê? O que é que o Rui... Bem, o Rui bem pode falar da relação dele com o Famalicão nos últimos tempos, quando foi ver jogos com o Estoril, se não estou em erro. Foi, é verdade. E que foi à cobata, como tem dito toda a gente. Exatamente, grande. Não, aqui é um capítulo em que se fala quer dizer, fala-se do Tony Martínez e do Algarve, e portanto o Rui Tovar tem que entrar. Agora fiz uma pequena elipse. Não, porque fala-se do Miguel Prates e da voz do Miguel Prates e da maneira como eu lembro o Miguel a narrar o jogo de 87 do Porto com o Bayern, da final da Taça dos Campeões. E dessa relação da memória com o meu pai, estar a ver esse jogo com o meu pai. E daí isso faz-me lembrar outras vozes e a voz do pai do Rui também, Sim. que é o Rui Tovar, não é? Já vou e dar espaço ao Rui, é a partir daí que depois eu faço aqui uma brincadeira sobre que nós somos, no fundo, continuações, que eu tento continuar o meu pai de alguma maneira que já morreu, e o Rui de alguma maneira também continuar o pai, e é aí que eu digo que não sei se ele verá isto como um elogio, e eu esperei que Vês sim. como elogio, Rui? Claro, então não. Sim. Até porque, primeiro, a questão... Primeiro, obrigado por estar aqui, no meio de vós. Depois adorei o livro do Jorge, porque já o conheço há algum tempo, muito antes das tertúlias famalicenses, e confirmo, o Famalicão Estoril foi um jogo muito especial, porque foi à segunda-feira. Nessa noite havia um jogo muito importante do campeonato inglês, mas este era da segunda divisão e dizia respeito à subida. Eram duas equipas que estavam ali taco a taco e o estádio estava cheio. Fiquei impressionado, segunda-feira à noite, estádio cheio, e a Sport TV estava a dar um jogo mais importante porque se tratava de um City-Chelsea ou de não sei, não me lembro agora. Sei que de facto deixei piada às gentes de Vila Nova terem-se concentradas todos no campo dos Barcos para ver a vitória. E também foi interessante porque andei ali nos bastidores nesse dia. Fui ao balneário do Estoril, fui ao balneário de Famalicão, fui ao balneário dos árbitros, portanto conheci uma realidade muito engraçada daquele campo. E claro que vejo isto como um elogio porque nós somos continuações, estou inteiramente de acordo. E quando o meu pai, que foi diretor do canal da Eurosport, quando a Eurosport era da RTP, Sim. insistiu para que eu fosse a voz semanal de Eurogolos, que era aquela coisa que dava, aquele programa que dava à segunda-feira. Estamos a falar do final dos anos 90. Claro que agora os Eurogolos já caíram em desuso, porque os Eurogolos já não dão à segunda, dão ao domingo. E eu sempre recusei porque a minha cena ainda hoje é escrita. E só abracei a carreira da televisão depois da morte do meu pai, porque, lá está, acho que tem a ver com continuidade. Não foi um pensamento lógico, mas quando me ligaram 2 meses depois do meu pai ter morrido, convidaram-me para ir para um programa de desporto na RTP1, eu disse que sim, quando, por norma, diria que não e até mentiria, dizia não posso porque nesse dia tenho que estar a trabalhar até mais tarde no jornal. Mas naquele dia saiu uma resposta sim, e quando acabou o telefonema fiquei arrependido. Mas agora não, agora estou contente por continuar, porque toda a gente, quando me vê na rua, as pessoas associam
da voz, o rosto ao meu pai, e lá está, é a tal questão da continuidade e é uma forma de perpetuar também o meu pai. E também como estás na rádio, não é? Connosco, a tua voz também soa muito ao teu pai, tens que reconhecer isso. E nós aqui na rádio temos também, além do privilégio de ter, como sabes, gostamos muito de ter aqui. Obrigado. Há muito tempo. E eu também gosto de estar cá. Jorge, quando falou do pai, o seu pai era portista. Explique-me aí a ligação ao Futebol Clube do Porto. É uma das polémicas se o Famalicão é ou não filial do Futebol Clube do Porto? Não, com o meu pai não. Eu não, por acaso, quando o meu pai morreu, eu tinha 17 anos, não foi uma conversa que tinha tido com ele de porque é que ele é portista, não me recordo da razão para isso. A questão da filial é uma questão que eu tentei tirar a limpo quando em 2016 escrevi a história do Famalicão e não consegui tirar a limpo. Não existe papel nenhum a dizer que o Famalicão é filial do Futebol Clube do Porto. Existe historicamente comprovada a mudança da cor do equipamento do Famalicão em 38, de verde para azul, por causa do tio do Pinto da Costa, que estava lá numa freguesia em Famalicão e era uma pessoa abastada e que não podia ir ver os jogos ao Porto, e então começou a apoiar o Famalicão para ir exatamente com o sobrinho, que estava nas Caldinhas a estudar, ver o Famalicão. E disse: eu dou as camisolas ao Famalicão. Foi a primeira ou a segunda equipa de Portugal a ter camisolas de seda em 38. E dou as camisolas, mas mudem a cor porque eu não quero ver o clube verde. Foi pacífica a mudança de cor? Assim, não há registros disso, mas reparem, nós estamos a falar de um clube que nasceu 7 anos antes e que já tinha nascido de fusões e começos interrompidos de outros clubes da cidade. Portanto, não havia ainda... Aquele Futebol Clube Famalicão poderia, daqui a um ano, acabar como acabou o Académico Futebol Clube, ou como acabou o Freião, pronto, os clubes que... qual é que era? Agora não me recordo. Pronto, os clubes que deram o Comercial Futebol Clube, o primeiro era o Comercial, que depois quiseram que alterasse por chamar Comercial, e ter o nome de Famalicão. Portanto, o clube era ainda incipiente de alguma maneira. Portanto, a mudança, acho eu, deve ter sido relativamente pacífica. Eu não sei porque é que era verde também. Porque, por exemplo, o Académico Futebol Clube que deu o Futebol Clube Famalicão equipava de preto e branco. Portanto, porque é que depois se tornou verde? E era o verde à trompa, era o verde de um lado e branco do outro. Pronto, e eu até falo da questão depois de querer pôr o Famalicão outra vez a vestir de verde e branco e de como isso correu mal. Isso correu mal, já sei. Aqui o livro do Jorge Rui serve de pretexto para a nossa viagem comum, acho eu, à nossa infância, claro, mas também para algumas reflexões sobre aquilo que é hoje a indústria do futebol. Mudar a cor do equipamento, em alguns aspectos, em alguns clubes deve ser mais difícil do que outros, mas outros cedem aquilo que é sobretudo uma decisão de marketing. Do que tu observas, parece-te que há mudanças a mais neste tipo de mudanças de equipamento. O marketing tem demasiado peso em algo que devia estar relacionado quase com o emblema e o brasão do próprio clube. Sim, tem muitas mudanças. Eu lembro do Porto, uma época jogava laranja. Tinha aquele equipamento que era um dragão até, não era? Era o desenho de um dragão. Um dragão estilizado, não é? Um dragão, acho que é o ano do Penta, o ano do Tetra. Sei que é assim um ano mítico. E portanto, claro que as pessoas do marketing têm um peso enorme nos clubes. Eu que coleciono camisolas, às vezes quando olho para algumas fico, para que é que eu comprei isto? Não tem graça nenhuma, não é cara do clube. Mas naquela altura comprei porque achei piada. Mas agora olho para aquilo com um olhar mais... Eu por acaso, eu não acho mal. Eu só acho mal uma coisa nas camisolas. É não haver, às vezes, o original. Ou seja, os segundos e terceiros equipamentos, eles podem até ser cor-de-rosa, porque é para vender. Já foram. E faz algum sentido, quer dizer, tudo bem, são aquela coisa, os miúdos compram às vezes, porque é laranja. Mas o Famalicão, ou o Porto, ou o Benfica, ou o Sport, não jogar com o equipamento original... por definição, porque muitas vezes mudam, não é? O primeiro equipamento, eu digo isto aqui a certa altura no livro, que é, estamos a ver o Porto Braga, que em princípio é vermelho contra azul, e estamos a ver o Braga vestido de, sei lá, não sei, cinzento, e os outros vestidos de laranja. Porquê? Quer dizer, porquê? Não há razão nenhuma para isso.
Não se percebe. Os equipamentos alternativos tinham muito a ver no início com a questão da televisão a preto e branco. Rui. Também, sim, Não era? sim. Onde é que já vai a televisão a preto e branco, não é? Eles agora, o Miguel, o presidente do Famalicão, disse-me que tem muito a ver também com a questão de se perceberem as diferenças e por causa dos calções, porque o jogador quando se levanta olha para os calções, mas está tudo errado. Há 3 meses, nem tanto, há 1 mês, o jogador, eu não quero estar a dizer disparate, era o guarda-redes do Vizela estava equipado igual ao Arouca, uma coisa assim. Ou o árbitro, por exemplo. Uma coisa incrível, que era, tu olhavas para os... Portanto, o equipamento secundário do Arouca era igual ao equipamento principal do guarda-redes adversário. Eles estavam a jogar num canto e eu não sabia quem era o guarda-redes e quem é que era. Era uma coisa... Ou o árbitro... Jorge, mas há marketing a mais do futebol de hoje? Eu não direi que há mais. Eu direi é que há o que baste e os clubes é que não deviam deixar que houvesse a mais. Porque isto é um negócio e eu acho muito bem que isto tenha que ser um negócio, é como é, não é? E ainda assim, enquanto continuarmos com 45 minutos de cada vez e não passarmos para 15 intervalo, que é como fazem nos Estados Unidos, menos mal. O Jorge diz, acho muito bem, mas eu não me pareceu que o livro fosse muito nesse tom. Acho que até é bastante crítica em relação a algumas destas inovações e aquilo que a indústria traz de transformar o futebol. O livro pode ser crítico. Eu acho que é a ordem natural das coisas. É crítico no sentido em que há coisas que têm a ver, por exemplo, com aquilo que o Abel Braga diz logo no início do livro, que é a possibilidade de um miúdo, como era eu quando tinha 13 anos, ir no autocarro do Famalicão. E essa metáfora de, neste momento, não é ir no autocarro. Neste momento, tu não consegues chegar perto de um jogador. E não consegues chegar perto, nem somos só nós. Por exemplo, vocês, jornalistas, Claro. que não conseguem chegar perto. Isso é uma conversa que eu tenho muito com o meu irmão, que é o diretor de comunicação do Famalicão, porque ele acha que deve ser assim e deve controlar tudo e mais alguma coisa naquela obsessão do controle do discurso. Pá, eu digo que não deve ser. Perco sempre, porque ele é que está lá. Mas... Rui, mas não é possível ter aqui um meio termo entre tudo isto que o Jorge está a descrever e um pouquinho daquilo que no nosso tempo em que a via aberta para o estádio, o Jorge diz que conta como foi de autocarro com o Abel Braga, claro, na altura, não é? Não sei se até foi quase para o banco de suplentes durante um jogo. Para o banco de suplentes... É capaz de ter sido difícil. Não, mas estive no balneário com o Lula a fazer os santinhos. Antes do jogo. Vi a equipa a equipar-se toda e depois nos Salgueiros, em Paranhos. Em Paranhos ainda. Portanto, estive lá e houve jogos em que não fui... Nesse jogo tive quase para ir para o banco de suplentes e depois acabei por ir para o Lula era central. Cima. Isso foi quando o Famalicão esteve na primeira divisão nos anos 90. Foi no primeiro ano na primeira divisão com o Abel Braga. E esta questão do haver a mais é o próprio Abel Braga que diz que há mais. Quer dizer, que diz porque é que não se faz isso agora? Porque é que não se deixa isso agora? Rui, o que é que tu achas? Não, eu diria que o futebol perdeu o bom senso há muito tempo. Não é? Não tem a ver com os adeptos, com os jogadores, que também não... O desabafo mais corriqueiro que eu vejo nos jogadores do antigamente é que eles treinavam, ficavam lá depois do treino, depois tomavam banho, ficavam no balneário a falar uns com os outros e depois, se tudo se conjugasse, a maioria dos dias sim, iam almoçar juntos ou iam lanchar. E que agora não, é cada um por si, cada um veste sozinho, despe sozinho, vai-se embora e vai à sua vida. Não há grupo. Não há coletivo. Isto no balneário. Como há muitos dirigentes também, há muitas equipas de marketing também estão a desviar o futebol, porque lá está, já não é um desporto, é um negócio. É um produto, exato. E o produto, mas o produto é uma farsa, não é? Porque se formos ver a Liga dos Campeões, a Liga não tem campeões quase nenhuns, não é? E até já houve um ano em que íamos cair, a UEFA ia cair no ridículo de haver um clube campeão europeu que nunca tinha sido campeão nacional, que era o Bayer Leverkusen. Em 2002, se ganhasse ao Real Madrid, e mesmo assim tem uma presença na final da Liga dos Campeões, um clube que nunca foi campeão nacional, é escanifobético. Portanto, desde os anos 90 para cá, o futebol mudou, piorou. Eu não gosto deste futebol. Não, e piorou, por exemplo, eu falo disso também, que é a questão de como é que se recebe as pessoas que vão ver o jogo ao estádio. Quer dizer, metem-se as pessoas no pior sítio possível. É incrível isso. Ontem estava a ver, há uns dias, o Boa Vista com o Benfica. E eles meteram os gajos do Benfica lá em cima onde podiam estar cá em baixo a ver um jogo melhor. E metem-nos lá em cima para os castigar.
O João Pedro Sousa, o treinador do Famalicão, fala da questão do Passos Ferreira. Ele não diz o nome por lisura, não quer dizer, e eu é que digo que é o Passos Ferreira. Que é quando o Famalicão vai lá jogar e está a chover copiosamente e o Passos Ferreira mete os adeptos do Famalicão, que ainda eram umas centenas, à chuva, com uma bancada nova do outro topo coberta. Quer dizer, eu vim com o meu filho ver aqui o jogo com o Benfica e fiquei como um macaco atrás de uma rede, que não é uma crítica ao Benfica, porque o Porto é igual, o Sporting é igual, portanto isto nem sequer, a crítica é circunstancial ao Benfica, sim, porque foi o jogo. Mas é igual, quer dizer, eu até digo aqui a brincadeira que não é como é que se tratam os convidados. Não são convidados, são obrigados, não é? Por isso é que eles fazem isto, porque ninguém convida ninguém para estar lá. Isto para mim é muito errado. E aí eu não sei como é que a Liga Inglesa conseguiu, mas a verdade é que na Liga Inglesa isto não acontece. Na Liga Inglesa as pessoas estão lá todas a ver. De certo, foi preciso morrer muita gente, mas conseguiu-se que isto acontecesse. Mas foi também à custa de morrer muita gente que acabaram, por exemplo, com as vedações que havia nos estádios essas em coisas Portugal todas, nos anos 80. Aqui acabaram as vedações também, mas ainda há redes porque têm medo que atirem coisas. Sim. Façam ao contrário, metam os adeptos da casa em cima e se eles atirarem, levam 5 jogos ou 10 jogos de castigo. Sim. Mas levam mesmo. Pois, antigamente era assim. Pronto, a mão dura existia, agora não, não é? Agora, o que é que tu não gostas no futebol, Rui, que estavas a dizer? O que é que eu não gosto? Eu não gosto deste futebol, foi o que disseste há pouco. Pois, não gosto. Bom, primeiro não gosto do futebol jogado. Acho que as equipas sabem tanto sobre as outras equipas que já não sabem jogar o jogo delas, não é? Já não estão interessadas no jogo delas. Portanto, sei lá... O Estoril, quando vai jogar com o Sporting, sabe perfeitamente como é que são os lançamentos laterais do Porro ou como é que são as diagonais do Otávio no Porto, mas não jogam o futebol delas. Acho que há uma preocupação excessiva por jogar por jogar o futebol do outro, por adivinhar os segredos. Aumentou a dimensão tática? Acho que o futebol agora é muito mais físico, não é? Tudo é físico. É preciso ter uma resistência física para aguentar tanto tempo. Mas antes também era, só que antes não havia essa preocupação e o futebol perdeu o seu lirismo, para mim. Aquela coisa de andarem a estudar uns aos outros nos primeiros 10 minutos, estão-se a estudar as equipas. Ninguém estuda, muito. Já sabem. Agora já entram com a matéria toda estudada. Portanto, acho que os jogos são muito aborrecidos, acho que o discurso também é aborrecido, há pouca gente inovadora, porque também ninguém quer inovar porque tem medo que se descubra o segredo dessa pessoa e, portanto, não vamos estar aqui a fazer coisas diferentes porque é má onda. E depois o último Porto Sporting acho que revela tudo de mau que há. Sabes que eu por acaso tenho uma opinião diferente em relação ao último Porto Sporting. Eu acho que o problema não foi o que aconteceu no Porto Sporting. O problema é o que acontece nas semanas seguintes, nos dias seguintes todos ao Porto Sporting. Aquilo que aconteceu no Porto Sporting certamente já aconteceu há 10 e há 20 e há 30 pois, e muitas já vezes. Aconteceu, Só que nós não andamos no dia seguinte a ver as imagens em repeat nas redes sociais, claro, e a extremar posições. Sim. Aquilo era uma coisa que acontecia, nós víamos no domingo desportivo, dizíamos, olha, aconteceu isto no Porto Sporting, pronto, próximo jogo. Pronto, e depois levavam castigos, eram 3 jogos, tudo bem, pronto, 3 jogos, o outro levava 2, o outro levava 5, não interessa. O problema no Porto Sporting, eu não sei como é que é dizer isto, eu gostei daquilo, eu achei que era tribal, era pronto, foi há anos 80, foi aquele, o Porto Sporting teve a piada, vá lá, do ponto de vista teatral, certo? Mas agora acabou, agora não me venham dizer daqui a 2 anos, quando acontecer um Benfica Sporting, um Porto Benfica semelhante, ir buscar umas imagens de agora, a dizer, mas naquela altura o Palhinha levou 3 jogos porque fez isto e agora o Tarabt levou 2 quando fez uma coisa assim, que é ridículo, claro. Que é ridículo. Jorge, isso para mim é que está mal. O Jorge escreve, há algo que tem que ser feito sob o risco daqui a pouco o futebol ser um jogo praticamente sem público. A verdade é que o Famalicão tem um grupo de apoio firme e consistente ao longo dos anos e talvez seja uma exceção a isto. E porquê é que é uma exceção? Como é que se conseguem as exceções? Eu tenho que ser muito honesto, eu não sei. No sentido do Famalicão, eu sei que é uma coisa quase visceral e que para mim tem a ver com a questão geracional. Ou seja, nós há 25 anos estávamos na primeira divisão, eu tinha 13 anos, havia miúdos com 10, com 8, com 15, que agora têm 40, 45, 50 e são quem vai ao estádio, quem quer ir e que se lembra como era o Famalicão naquela altura. Eu acho que é isso,
para a falange que existe agora e que é muita. Mas a verdade é que o Famalicão, uma pessoa às vezes esquece que há 10 anos, 10 não, estou a mentir, há 15 anos, esteve na distritais. E mesmo assim havia 100 pessoas no estádio. Houve um jogo com o... Não vou estar a dizer disparates, está lá no livro, acho que era com o Vizela, não tenho certeza. Não tenho certeza. Que era um jogo que não era na distrital, era na terceira e que não havia dinheiro nenhum para o Famalicão e encheu aquilo com 2.000 pessoas no estádio, cada uma a pagar não sei o quê para conseguir que o clube continuasse. Há essa ligação umbilical à cidade, que acontece também no Guimarães, ou com o Vitória de Guimarães, que acontece no Braga, que acontece em poucos clubes. Porque será mais numa região em particular? Será uma das explicações? Não sei, é capaz, não sei. Eu acho é que as coisas estão a mudar e quero crer. Demorou 4 gerações o meu filho a ser do Famalicão, porque eu também já era do Sporting e do Benfica quando era miúdo. O meu pai era do Porto e o meu avô era do Sporting. Agora o meu miúdo não quer saber do... Adeptos de um só clube. De um só clube. A clube bigamia, da sua terra. Sim. Mesmo na minha geração, no grupo da Liga Record que nós temos, a maior parte das confusões, entre aspas, que lá há de arbitragens e isso é porque pessoas que são do Benfica, do Sporting e do Porto, não é sequer sobre o Famalicão. Porque há muita gente que ainda tem essa bigamia. Não é mau, é o que é, quer dizer, as pessoas nasceram assim e não vão deixar agora de ser do Sporting ou do Benfica. Eu acho é que talvez consigam pôr o filho a ser do Famalicão porque o levam ao estádio, lhe dão a camisola. Isso é importante, esse marketing é importante. O marketing de dar a camisola, de dar o cascol, de fazer os miúdos essa sensação de pertença por estarem a cantar com um adereço. Mesmo os que vivem em Lisboa, como o seu filho? Mesmo os que vivem... O meu filho leva o quispo do Famalicão para o colégio, não é? Com o símbolo. O meu filho veste... No domingo estava vestido a rigor para ver o Famalicão jogar no Marítimo. E como é que ele vive, como é que ele sente essa vivência de um clube que não vai ganhar a maior parte dos jogos como os 3 grandes, provavelmente? Pois não, mas isso, quer dizer, agora a piada é que houve muitos sportinguistas que também aguentaram muito tempo, portanto, não é? Isso o Sporting não podemos falar porque estragou-me o livro completamente. Eu acabei o livro em fevereiro e o Sporting ganha o campeonato e estragou-me a piada toda a dizer mal do Sporting no livro. Mas, portanto, raiz parte da Rua Namorim. Não, eu acho que é complicado, mas as vitórias são outras. O facto de nós termos dado 5 ao Moreirense, ou o facto de nós termos ganho 1-0 ao Marítimo, para já limpou pela primeira vez o 3-3 do final, que é uma coisa... É uma coisa que vai ficar para sempre, aquele 3-3 que não nos permitiu ir à Europa. A única coisa boa nisso é que o Rio Ave desceu no ano seguinte e pelo menos tivemos esse tipo de redenção, que é de certo podíamos ter sido nós, mas que foi quem foi à Europa. Sim, sim. Mas... E jogavam com o Milan. E jogávamos com o Milan, que era uma coisa... Não sabe o que poderia ter acontecido. Famalicão-Milan era uma coisa maravilhosa. Rui, como é que esta vivência do clube, as pessoas de um só clube... Tu que conheces muito bem o país e vários clubes, parece-te é uma coisa regional? Eu vejo isto mais, de facto, o Vitória de Guimarães, o Não, foi no Minho, Famalicão. até agora só se falou em em cidades do Minho. A Académica, o Belenenses agora já não existe, portanto ninguém sabe se é do Belenenses ou dos Bessados ou do Cold City, como eu digo. Mas pronto, a minha vivência é diferente, não é? Portanto, os meus amigos são todos de um clube. O curioso é que quando são de outro clube é internacional, não é? A escolha do clube internacional é alternativa. Quando o nosso clube não está bem, gostamos de olhar para um lado que nos satisfaça e esse lado é internacional. No meu lado foi o Milan. Foi onde eu encontrei paz desportiva. Mas há malta que não, que é de um clube, porque esse clube também ganha muitas vezes e então não sente adoração. Mas eu acho que é mais fascinante pertencer a um clube como o Famalicão do que como o Benfica ou o Porto, porque esses ganham muitas vezes. Não é brincadeira, mas eu não percebo qual é que é o interesse de ser uma equipa que ganha sempre. Não tenho esse... Do meu argumento é esse com os meus amigos. Qual é a piada? Têm mais dinheiro, têm mais jogadores, estão mais bem preparados. Qual é que é a ciência de ganhar? De ganhar, é. Tem piada, é não ter esses valores, não ter recursos e de repente ganhar. Sim, isso é que tem graça, não é? É por isso que tem graça ver a Grécia ganhar aqui em Portugal o Europeu, ou a República Checa ou a Checoslováquia ganhar o Europeu de 76, ou sei lá, ou a Croácia à final do Mundial de 2018, porque é um país pequeno, comparado com a França, com o Brasil, com a Argentina. E eu cada vez mais Portugal vejo... a ganhar em França. Também, mas Portugal aí, é tudo verdade, mas Portugal aí até
O curioso, Portugal nem no Europeu 2004 jogou em casa, porque o Portugal e a Inglaterra, por exemplo, só foi um grande jogo porque estavam da maioria dos adeptos eram ingleses, né? Que deram cor. Mas Portugal tem uma boa seleção, seja individual ou coletiva. O Fernando Santos é que tenta dar mais dificuldade à seleção. Exato, em criar mais dificuldade. Criar que é para ver para o épico, não é? Mas o contexto, por exemplo, levar famílias ao futebol em torno do clube da sua terra pode ter sido prejudicado pelo preço alto dos bilhetes ao longo dos anos. Sim, a televisão entrou. São estes os fatores. Não, isso acabou, a televisão acabou. O Famalicão, eu escrevi um texto agora para a Cidade hoje, para o jornal lá da Terra, que me pediram para falar do Famalicão, e eu falei de uma coisa que está acontecendo no Famalicão, que aconteceu em 93, 2 anos depois de estarmos na primeira, que as pessoas passaram a ficar, já vemos no domingo esportivo quanto é que ficou, o Famalicão está na primeira, é normal. Agora, isto somado ao ver o jogo no sofá, claro. Quer dizer, está muita gente, ainda agora no Marítimo estavam centenas de pessoas, e com o Moreirense não, estava muito pouca gente com o Moreirense, por exemplo, que é uma coisa que ficámos todos muito, o que é que aconteceu aqui? Para ficar tão pouca gente, estava mais gente de Moreira lá, e foi uma coisa assim um bocadinho esquisita nesse... E o que é que a centralização dos direitos que o Jorge fala poderia mudar? Eu não sei fazer esse tipo de matemática, mas parece-me que se em vez do Porto ganhar 400 milhões e o Famalicão ganhar 4, claro. O Porto ganhar 150 e o Famalicão ganhar 40, de certo equilibra um bocadinho mais, digo eu, não é? Porque de outra maneira, como é que dá para equilibrar? E o argumento que depois vamos ficar mal na Europa, quer dizer, não me lixem, eu não quero viver num campeonato nacional em que 98 ou 99% dos campeões são de 3 clubes. Claro, então. E quer dizer, o Boa Vista ganhou uma vez, o Belenenses ganhou uma vez e sem qualquer tipo de exemplo, nada, não é? Não faz qualquer tipo de sentido. Eu acho que isto tem a ver com a bigamia futebolística que eu estava a falar, tem a ver com isso tudo, sim. Mas o Braga há de ser campeão e eu quero que o Braga seja campeão mais do que uma vez e consiga estabelecer-se como um quarto grande, e quero que o Guimarães vá atrás e quero que o Famalicão vá atrás, e gostava de viver num país como a Espanha, as pessoas agora falam, dizem assim, às vezes quando eu digo isto dizem, mas Espanha não, Espanha tem, sim senhor, o Barcelona, o Atlético e o Real, mas depois tem, nos últimos anos, Deportivo da Corunha, Real Sociedade, Valência, quer dizer, quantos é que foram potências naquela altura? Em Portugal isso é impossível. A Espanha este século já teve tantos ou mais campeões, tanto 5, do que Portugal em 88 anos. Mas vida, isto é tudo, está tudo errado. Há uns tempos eu consegui uma coisa que me deixa mesmo feliz. Palavra não. Eu leio o Público todas as manhãs. E o Pedro Henriques é o analista de serviço. E o Pedro Henriques escrevia sempre sobre o Sporting, o Porto e o Benfica. E houve uma das análises dele em que falava dos pisões. No jogo do Famalicão-Braga, o gajo do Braga tinha sido expulso por causa de um pisão. E ele fez uma introdução e tal, e depois falava de 2 pisões no Porto e no Benfica, e falava de outras coisas que têm o mínimo interesse nestes jogos. E eu escrevi para o Público, para o provedor, e disse, não pode ser. Então havia ali um pisão no Famalicão, que não era uma coisa clubística, era porque eu vi e quis saber a opinião do homem. E ele não me deu, porque o Famalicão-Braga não interessa nada. E escrevi para o provedor, e o provedor escreveu, e não sei o quê, e passado 15 dias o gajo fala do Marítimo Estoril, e eu, pronto, vitória. Mas isso é o adepto do Famalicão a falar, não é? Não foi o adepto de todos os Famalicões do curso que diz assim, porra... Jorge, há pessoas que gostam de facto mais do seu clube do que ver futebol, não é? Gostam mais do seu clube do que do futebol. É mais gente a gostar mais do clube do que ver futebol. Eu acho isso. Acho que isso também não tem que ser mau. Nós somos uma excepcionalidade ou os outros também são assim? Os ingleses também gostam de ver futebol além do seu clube? O que é que tu achas? Não tenho essa ideia, né? Quanto muito há países que gostam mais da seleção do que os seus clubes. Acho que a Argentina, por exemplo, é um país que abraça muito a seleção, mais do que um Boca ou do que um River, sendo que os que abraçam o Boca e o River já atingem níveis estratosféricos, mas quando se fala da seleção, ficam mesmo, nota-se ali um grande entusiasmo, e eu no Mundial 2018, em São Petersburgo, tive a sorte de ver o Argentina 2, Nigéria 1, com um gol do Messi e outro do Rojo nos últimos minutos. Portanto, 2 cardinos marcaram com o pé direito, que é uma coisa estranhíssima.
estranhíssima, tendo em conta que é o Messi e o Rojo, né? Portanto, um que marcaria com o pé direito, sim senhor, mas o outro nem com o pé esquerdo nem com o pé direito, mas marcou com o pé direito, e foi um gol salvador. E o que eu vi naquele estádio, eles ficaram 1 hora depois do jogo a festejar a vitória, porque a vitória significava o apuramento para os oitavos de final. Um ambiente que nunca vi na minha vida, e eu fiquei na cidade de São Petersburgo acordado até às 5 da manhã para viver aquilo tudo. Portanto, os argentinos sentem o futebol de uma forma diferente daquilo que eu vi de ao vivo. Sinto que há uma grande propensão para abraçar a seleção como o clube número 1. Agora, de resto, acho que as exceções são muito, 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 muito raras, e as pessoas preferem seguir o seu clube e não ligar nenhuma aos outros. Eu, por acaso, percebi ao escrever o livro obriga um bocadinho de reflexão, que é para se escrever, não é? E quando comecei a pensar sobre esse tema, percebi uma coisa que é relativamente engraçada, que é, eu gosto de ver futebol, mas eu tenho que torcer por alguém. Que é uma coisa, ou seja, gosto de ver futebol, mas não posso ser inodoro, estar ali inócuo, à espera. Eu tenho que estar a ver. Eu ontem, por exemplo, estava a dar ao Porto Moreirense. Pode virar ou não? A meio do jogo pode acontecer. Pronto, por causa da coisa de dizer, epá, o Porto agora foi lixado, tem que ser pelo Porto que os gajos merecem ganhar. Mas eu ontem era pelo Porto porque interessava-me que o Moreirense, é um bocadinho ser pelo Famalicão, interessava-me que o Moreirense perdesse. mas no Porto Sporting, por quem é que eu era no Porto Sporting? Há que fazerem uns cálculos. Eu acho que era pelo João Pinheiro. Não, mas isto acho que é transversal. Para mim é Fórmula 1, ténis. Eu não acompanho isto diariamente. Portanto, às vezes quando um amigo meu me diz, olha, vai dar a final do Roland Garros. Até com quem? Este e este, ok. Estou por este, mas depois vou ver o jogo e noto que o outro é que está em grande. Vais mudando. Vou mudando. Isso é que tem piada. E no futebol também é assim. Sobretudo em mundiais europeus. E agora a Taça da África. Comecei a puxar pelo Egito, né? Por causa do Carlos Queiroz e do Salah. Mas às tantas já não estava por eles, porque o futebol deles não era entretido, e o Salah passou quase toda a CAN agarrado à bola, não dava a ninguém. Aquela coisa do ser fuço, não é? Na nossa a infância, dizíamos, és um fuço. Ele não passava a bola a ninguém. Aquilo irritou-me de tal modo que às vezes já queria que o outro ganhasse para tentar que o Egito se libertasse. Às vezes nós também somos muito pelo underdog, ou seja, aquela coisa de quando é o Benfica a jogar não sei com quem, uma pessoa quer não sei com quem ganhe, que é fora aquela coisa. Vamos fechar com a história do campo versus estádio, campo dos barcos. Sim. Também é um tópico interessante aqui. Há uma petição, não é? Para ver que se for voltar a chamar o campo... Estamos a tentar, eu acho que... Porquê? Porque é uma coisa minha, quer dizer, porque o campo chama-se, 1953 chamava-se Campo dos Barcos, que isto é no sítio dos Barcos, e depois tornou-se estádio, não sei muito bem quando, até que estádio municipal de Vila Nova de Famalicão, até que depois nos anos 90, com aquela palermice toda de termos ido para a terceira e termos subido, aquela confusão toda, a coisa administrativa foi a 22 de junho e as mentes esclarecidas da cidade acharam que se devia chamar Estádio 22 de Junho, que é uma boa maneira de se lembrar a vergonha, não é? Porque ao lembrar aquilo não estávamos a lembrar o facto de termos subido à primeira, estávamos a lembrar todo o processo que foi até conseguirmos. Portanto, eu detesto o Estádio 22 de Junho. As pessoas que estão lá agora já deixaram cair isso. Eu acho que na Câmara está Estádio de Famalicão, mas aquilo tem que ser um campo dos barcos, e tem que ser o campo porque é um campo, porque faz... há clubes que têm a Catedral, há outros clubes que têm a Arena, muita gente tem grandes estádios. Eu gostava que o Famalicão tivesse um campo de jogar bola. Pronto, temos lá o Maracanã, que era o campo ao lado onde se treinava de antes, até meterem a coluna da luz, da iluminação. A torre de iluminação. Portanto, nós já tínhamos o Maracanã. Podíamos ter lá o estádio do Maracanã, que era ali no canto superior norte. Isso não é um pouco de romantismo, Jorge? Graças a Deus. Eu quero é que o futebol me traga romantismo. Claro. Que eu, para coisas não românticas, estou a labutar o dia inteiro. Rui, eu acho que a geração atual não percebe também uma coisa que tu, aliás, fazes o papel semanal de nos trazer isso com imagens, embora tenhas escrito muito sobre isso, que são as imagens de arquivo que mostram quantas vezes alguns destes grandes craques
tiveram que jogar em pelados nos anos 80, nomeadamente na Taça de Portugal. E aliás o Jorge também fala sobre isso. Isso é pior que existe. Isso também é um pouco a morte, um bocadinho de um certo futebol que nós vivemos na nossa infância, não é? Claro. Porque esses jogos eram... Eu cheguei a ver 2 jogos que marcaram muito em pelado. Foi o Moura 0, Porto 2 e depois, acho que foi depois, então foi antes, o Cartaxo 0, Benfica 0. E esse jogo foi mítico porque o Cartaxo obrigou o Benfica a jogar um jogo, a fazer um jogo extra. Porque antigamente, lá está, mais uma nuance. Antigamente a taça, agora não, agora resolve-se nos penaltis, não é? O jogo tem que acabar ali. Antigamente não, a taça dava a oportunidade de se disputar um segundo jogo caso se empatasse. Imagina a alegria das gentes do Cartaz em levar o jogo para a luz. É claro, se calhar se fossem a penaltis ganhava o Benfica, imagina. A festa seria maior. Mas o que interessa é que naquele dia viveu-se uma jornada histórica. 0-0 com o Benfica. Isso para mim é inadmissível. Mas os craques iam lá ao pelado. Até não iam. Eu não consigo... Que remédio? Eu não consigo compreender isso. Isso é uma coisa que eu não consigo compreender, porque a culpa, a maior parte das vezes, há que dizê-lo, é dos cartachos e sacabenenses e não sei o que é desta vida, que antes querem ir jogar não sei onde para ganhar uns trocos. E não percebem que aqueles trocos que vão ganhar vão estragar a relação das pessoas de Sacavém e que querem ver o jogo para sempre. Porque as pessoas vão ter que ir a Belém. Quer dizer, o Olímpico de Montijo, que joga com o Braga, nem sequer estamos a falar, vem jogar a Belém. Não é? O Sporting era com o Sacavenense, não sei, eu digo aí que o Sacavenense, acho eu, que também veio a Belém. Porquê? Porquê? Porquê que não jogam ali com a possibilidade... Pescadores da Costa da Caparica também. Pescadores Sporting também foi no Também foi. Não faz sentido. Isso para mim, e vem o gajo de Évora, o Lusitano de Évora, vieram jogar também aqui à Luz, ou não sei onde, com o Porto. Não foi à Luz, foi outro sítio qualquer com o Porto. Isso é uma coisa que a mim me mete uma confusão. Sim. Não tem condições. Não tem condições. Mas não são 11 contra 11 e não tem marcações no campo. A televisão, tu metes 3 câmaras, dá na mesma. E o VAR, Rui, só para fechar, trabalhos como este, e o Jorge escreveu também a própria história do Famalicão. Eu tenho os 2 livros em casa. Tu que segues muito atentamente as memórias do futebol, vês cada vez mais esforço de história local em relação aos clubes da terra. Há cada vez mais publicações que nós, se calhar, passa-nos despercebido, mas certamente que tu tens uma noção. Achas que há cada vez mais gente a escrever sobre futebol local e os clubes e a história dos clubes? Isso está a aumentar ou dirias que está estagnado? Não, eu diria que há muito interesse. Portanto, há pessoas historiadoras que não ostentam o título, mas que são pessoas curiosas e que fazem por passar o dia na biblioteca, na hemeroteca, a pesquisar das falhas que eles acham que há no sistema. E agora falaste-me dos clubes. Para mim, o melhor livro, o livro mais completo que vi de um clube foi da Académica. Sei. Portanto, não foi do Boa Vista, não foi do Porto, não foi do Sporting. O livro tinha as fotografias de todos os jogadores da Académica. É tremendo esse livro. E essa pessoa... ou melhor, um dos autores, que é o João Santana, está agora, e já acabou, todos os júniores, todos os juvenis, sabe tudo já. Portanto, tem toda a história da Académica. Isso para mim é uma relíquia que não tem preço. Não digas a ninguém, Rui, mas não há um livro com a história do Benfica. Há um livro com a história do Benfica até... Não, eu não conheço. Assim, há um almanac. Não, almanac, mas um livro, uma história do Benfica. Uma história. Há o meu pai tem até 2. Sim, há uma coisa enorme feita pela Quid 9 e assim, uma coisa... por acaso, não sei se é que estava assinada pelo Vieira e pelo Costa, quando eles assinavam coisas um ao lado um do outro. Se alguém quiser fazer sugestões sobre esta matéria, mandem-nos um e-mail, nós encaminhamos. O Rui é capaz também de ajudar. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Jorge Reis Sá, Rui Miguel Tovar, falámos aqui sobre a memória do Campo dos Barcos, o futebol ou a recuperação semanal da infância, uma expressão do Javier Marias, que foi aqui sublinhada para este livro, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, nesta Capa à Contra Capa, programa semanal que pode ouvir em versão podcast nas plataformas digitais habituais. Tem genérico original que está a ouvir em fundo de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.